Hoje eu vou te ensinar a fazer guiosa com essa casquinha crocante que fica uma delícia. A gente vai começar pela massa da guiosa. São só 3 ingredientes. Você vai usar a farinha de trigo, são 300 gramas de farinha de trigo. E aí você vai misturar com uma boa pitada de sal. E depois você pode colocar a água. A água tem que estar bem quente, pode ter fervido ela e aí espera uns minutinhos. Pode adicionar toda a água de uma vez e aí você vai mexendo assim, começando pelo centro, e aí vai incorporando a farinha aos poucos. Quando você não conseguir mais mexer com a espátula, você pode começar a fazer com as suas mãos. Inevitavelmente você vai ter que usar as suas mãos para fazer. E aí você vai incorporando a farinha aos pouquinhos e você vai mexer até você ter uma massa bem uniforme. Essa massa ela fica mais sequinha, então você vai precisar apertar ela um pouquinho, não é bem uma sova, mas você vai precisar mexer bem até que ela fique na textura que a gente precisa com toda essa farinha incorporada nela. A gente vai precisar deixar essa massa descansando um pouco por conta disso. A gente vai desenvolver o glúten nela enquanto a gente está incorporando aí a farinha. E aí a gente precisa que esse glúten relaxe para que a gente consiga abrir a massa e ela não fique elástica. Então, quando você chegar numa massa, num ponto que a massa tá mais homogêneo, você já pode deixar ele descansando e a gente vai fazer o recheio enquanto isso, enquanto ela tá ali tendo esses 10 minutinhos, 15 para descansar e o glúten relaxar. Então, eu resolvi fazer o recheio de repolho com a carne suína. Então, eu fui cortando o repolho em pedacinhos bem pequenininhos e aí eu juntei com a carne suína moída e aí fui colocando também outros temperinhos que são bem clássicos. Eu usei o gengibre. Eu uso às vezes o gengibre em pó, mas eu tinha ele fresco e eu confesso que fica bem mais gostoso. A picância dele fica mais pronunciada, então pego, se tiver o gengibre fresco, uso o gengibre fresco. E aí eu fui descascando ele. E aí você pode ralar ou picar bem pequenininho, mas é mais fácil de incorporar o sabor por tudo se você ralar. Pode ser naquele mais fininho mesmo do seu ralador. E aí você vai, só toma cuidado com o seu dedo para não se machucar. E aí você pode ralar também 2 dentes de alho. Na verdade, eu ralei dois porque eles estavam pequenos. Se for, dependendo da quantidade de carne, aqui eu tô usando 250 gramas de carne, mais ou menos uma xícara de repolho cortadinho. E aí, então, eu coloquei 2 dentes pequenos de alho. E você vai temperando conforme o seu gosto. Eu coloquei também molho de soja. Coloquei mais ou menos 6 colheres de sopa de molho de soja. Coloquei cebola em pó, uma colher de chá. E aí, pimenta do reino para finalizar. E aí, fui mexendo para misturar todos os ingredientes e ficar com esse recheio com todos os temperos bem espalhadinhos por ele. Fica super bonito, é um recheio bem gostoso. Na verdade, você pode fazer também como se fossem almôndegas com esse recheio, só que aí eu gosto de processar o repolho para ele ficar mais fininho, sabe? Ele incorpora na carne, fica muito gostoso. Dá pra fazer com frango desse jeito assim também. E aí você pode fazer como se fossem mini hamburguinhos ou almôndegas mesmo, e fica muito gostoso e bem nutritivo. Você já coloca mais nutrientes ali, já junto com a sua proteína, e pode ser um lanchinho muito mais prático para você levar para os lugares. Então, fica muito bom. E aí você pode deixar reservado o recheio, já deu tempo da massa descansar. E aí você vai abrindo ela. Ela precisa ficar bem fininha. Eu confesso que todas as vezes eu acho que tá fino e não é fino o suficiente, então vai abrindo como se fosse quando você faz uma massa fresca também, que você quer abrir ela bem, e ela abre muito bem. Essa massa ela fica bem maleável mesmo. Eu até achei que parecia que eu tava mexendo com argila, de tão estável que essa massa tava. Então ela é bem facinha de abrir, você vai abrindo.
ir soltando a massa. Se precisar, se ela tiver com um pouquinho mais de água, ou se tiver muito úmido onde você tá, você pode ir polvilhando um pouquinho de farinha, mas no meu caso, só na bancada mesmo já estava suficiente, ela não estava grudando, mesmo quando ela estava bem fininha. Eu ainda consegui manipular sem eu acabei rasgando. Fiquei triste, mas tudo bem, porque depois a gente vai cortar os discos e aí é só evitar esse rasgo. Mas ele foi, olha só, fica muito facinho, ela nem gruda. E aí fui soltando e abrindo com bastante paciência, porque para abrir a massa fininha precisa ir aos poucos. E se você tiver aqueles rolos com manivela, você consegue fazer isso mais rápido ainda. Mas olha só, ele fica realmente bem fininho, parece um lençolzinho. E, e ainda assim, eu pensei, dava pra ter ficado mais fininho. E aí, na hora de rechear, eu ainda tava dando abrindo um pouquinho mais antes de rechear. Então, o quanto você conseguir. Aí você pode, na verdade, você tem a opção também de cortar, fazer bolinhas pequenas com a massa, e aí você abrir elas diretamente, sem um cortador. Eu tinha um cortador, eu confesso que eu achei que elas ficaram um pouquinho pequenas com esse cortador, que era o meu maior, mas aí você pode decidir se você prefere abrir a massa desse jeito e cortar com alguma coisa, pode ser até usando a tampa como base, a tampa de alguma coisa como base, ou se você vai abrindo um por um. Não precisa ficar o formato perfeito de círculo, então fica a seu critério. Depois que você abrir a massa e tiver os disquinhos, seja como for que você decidiu fazer, você pode colocar o recheio no centro do disquinho, passa água nas bordinhas para garantir que elas vão ficar bem seladas. E aí você faz essa pressão na parte do meio e depois vai fazendo essas dobrinhas para ficar com aquele acabamento bem bonitinho que é típico da gyoza. Mas se você não conseguir fazer desse jeito, você pode fechar do jeito que você conseguir, só fechar como pastelzinho mesmo, que também vai ficar gostoso do mesmo jeito. Mas fica muito bonitinho, né, com essa dobrinha. E aí, para fazer a casquinha, o segredo tá aqui nessa misturinha de água com amido de milho. Você vai misturar 150 ml de água para 15 gramas de amido de milho, ou enfim, dependendo da quantidade que você tiver. Você usa 10% de amido de milho para a quantidade de água que você usou. E aí você deixa reservado e vai colocar as guiosas numa frigideira que vai estar ali com um pouco de azeite no fundo. E aí coloca elas uma do ladinho da outra assim, e a gente vai deixar essas guiosas criarem uma crostinha dourada. Eu confesso que dá para deixar um pouco menos do que o ponto que eu vou mostrar, porque depois ele ainda vai ficar um tempinho ali até esse vapor da água completamente ir embora, então dá para deixar um pouquinho menos dourado que isso. E aí, quando a água terminar de evaporar e a crostinha estiver se formando, não vai dar tempo de queimar o cantinho, né? O fundinho da guiosa. Então, quando já tiver douradinho, você coloca aquela misturinha de água com amido. E aí você pode deixar tampado. E olha só, ela começa a criar, a crostinha vai secando. E aí já tá prontinho para você servir. Não tem segredo, é muito facinho de fazer. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal.